Bem, pessoal, boa tarde. Vamos lá, os sobreviventes, né? Pós Ano Novo e também é, reta final, literalmente reta final para o CFO PMPE. Como eu estava dizendo às meninas aqui, observo que ninguém ganhou na Mega Sena, já que todo mundo veio, né? Então ninguém ganhou na Mega Sena da virada. Vejam, o objetivo inicial da aula de hoje é resolver esse conjunto, esse bloco aqui das três provas na temática do processo penal militar, tá bom? Começando pela prova do CFO PM Sergipe, que foi de 2018, PM Rondônia 2022 e PM Piauí 2021, tá? Depois disso, iremos retornar à parte teórica também de CPPM, mas devido à proximidade já do concurso de vocês, temos que observar, temos que treinar sempre as questões também. Eu enviei no grupo já todas essas provas, então abram aí o arquivo da PM Sergipe 2018, quem quiser. Essa prova daqui, ó. Vocês vão vencer, hoje é dia de vencer, né, Stefano? Dia de vencer. É a de CFO PM Sergipe 2018. Começa na questão 19. Eu crio sempre muitas questões, tá? Só que o examinador ele não vai trazer necessariamente a minha linguagem. Aí, para evitar que vocês se acostumem a resolver questões somente com o meu jeito de raciocinar, por isso que eu trago provas também, tá? Vejam, eu acho que vai dar tempo também. Se der tempo, eu posso resolver o bloco de direito penal militar também com vocês e a gente pode até ver algo de comum também, o extravagante. Ó, o bloco de direito processual penal militar começa na questão 19. Que prova é essa? É a prova da PM Sergipe 2018. Para quem for assistir online depois, na gravação, eu já enviei no grupo as provas, tá? E vamos aí nos concentrar então. Assinale a alternativa correta sobre a Polícia Judiciária Militar. Antes de marcar a alternativa, muitos aqui já devem inclusive ter escolhido, né, a letra. Vamos raciocinar. Polícia Judiciária Militar. O que vocês já cansaram de aprender? Quais são as autoridades da Polícia Judiciária Militar? Os chefes, comandantes e diretores de organizações militares. Pela letra da lei, pelo CPPM, ainda é possível colocar ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. É claro que esses ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, na prática, não existem mais. Porém, é possível a prova também trabalhar com esses ministros, tá bom? Então, a Polícia Judiciária Militar se divide em duas autoridades. Da Polícia Judiciária Militar, Autoridade Policial Militar Originária e Autoridade de Polícia Judiciária Militar Delegada, que serão vocês. E a Polícia Judiciária Militar trabalha com o quê? Basicamente, trabalha com inquisas castrenses. E o gênero inquisas castrenses engloba o inquérito policial militar, a instrução provisória de deserção e a instrução provisória de insubmissão. E ainda tem outro tipo de inquisa, só que não cabe à autoridade de polícia judiciária militar. Qual é? É o PIC, que é o Procedimento de Investigação Criminal, o PIC, que é o próprio Ministério Público, que conduz a investigação contra contra a autoridade ali, beleza, Vinícius? Vejam, o fato do órgão do Ministério Público, do promotor de justiça, atuar em sede de investigação policial, judiciária militar, necessariamente o torna suspeito ou impedido? Não. Vimos em entendimento do Superior Tribunal de Justiça que isso não torna o promotor ou procurador de justiça militar da União suspeito ou impedido para atuar na ação penal. Tá? Então, assinale a alternativa correta sobre a PJM, Polícia Judiciária Militar. Trata-se de polícia
preventiva, atua após a eclosão do ilícito penal. C. Trata-se de uma polícia desenvolvida por órgão do Poder Judiciário. Alguém poderia me dar um exemplo de um órgão do Poder Judiciário? Isso vocês aprendem lá em Direito Constitucional, na organização dos poderes, naquelas temáticas ali. Órgão do Poder Judiciário. Juízes que atuam no primeiro grau, juízo de primeiro grau de direito, o próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tá? Enfim, os juízes federais, os juízes militares estaduais, militares da União, são órgãos do Poder Judiciário. Mas a autoridade de polícia judiciária militar, ela atua geralmente em fase processual ou em fase pré-processual? Pré-processual, por isso que é inquisa, que inquisa vem de uma característica chamada de inquisitória ou inquisitorial. Tudo está concentrado na figura da autoridade de polícia judiciária militar. E aqui a letra D tem: os procedimentos por ela produzidos são procedimentos judiciais. Essa questão 19. Atua após a eclosão do ilícito penal. É o normal, inclusive, não é? Existe o crime e, para esclarecer a justa causa do crime, indícios de autoria e prova da materialidade, é necessário o quê? Instauração, por exemplo, de inquérito policial militar. Tá bom? Acharam difícil essa primeira questão? Agora alguém poderia me dizer por que os procedimentos lá do inquérito policial militar, ou melhor, da Polícia Judiciária Militar, não são judiciais? Não é ação, não é processo, é verdade. Mas, sobretudo, porque inquérito policial militar, ou instrução provisória de deserção, ou instrução provisória de insubmissão, ou PIC, nós não trabalhamos com provas, e sim com elementos de informação, não é? Porque prova é tudo aquilo que é construído através do contraditório e da ampla defesa, que é um princípio do processo penal comum e do processo penal militar. Lembrando de que o contraditório ele é bifurcado, não é? Em autodefesa e defesa técnica. E a falta da defesa técnica causa nulidade absoluta processual penal comum e processual penal militar. Então, não são procedimentos judiciais, primeiro, porque a autoridade que conduz o inquérito policial militar, por exemplo, não é uma autoridade judicial, e sim uma autoridade administrativa. E também porque não trabalhamos com provas, e sim com elementos de informação, que buscam esclarecer o quê? A justa causa, indícios de autoria e prova da materialidade do crime militar. A Polícia Judiciária Militar ela não se preocupa com qualquer delito, e sim o delito castrense. Lembrando que, para nossa realidade, não adotamos a teoria dicotômica ou teoria dualista, que divide a palavra, tá? Ali, ilícito, por exemplo, em crime e contravenção. Para a gente, na legislação processual penal militar e legislação penal militar, o crime ele adota somente o significado de crime mesmo, ou sua expressão delito. Então, atua após a eclosão do ilícito penal. Vocês estão lembrados de uma classificação de crime militar extravagante, então, supletivo alienígena. E hoje eu fiz uma enquete, quase todo dia eu faço enquete no Instagram. Aí eu coloquei assim, em relação à lei de organização criminosa, né? Lei de organizações criminosas, melhor falando. Coloquei, admite-se a lei de organizações criminosas, enquanto crime militar extravagante, por exemplo, para crimes de colarinho azul. E aí eu achei muito engraçado, que eu nunca tinha visto uma enquete ficar 50% e 50%. Né? O pessoal realmente ficou dividido. E aí, o que é que vocês acham? É possível aplicar a lei de organização ou de organizações criminosas, enquanto crime militar extravagante, para crimes de colarinho azul? Eu sei que todo mundo conhece a expressão colarinho branco, né? E o colarinho azul? Fui eu que inventei ou só mudei apenas a cor do colarinho ou simplesmente existe isso? É o seguinte, Stephanie. Se é possível aplicar a lei de organizações criminosas, que é uma lei que cai para vocês, que poderá cair tanto em direito penal militar quanto em legislação penal extravagante.
para crimes de colarinho azul. Aqui é da camisa, aqui o colarinho da camisa social, geralmente. Colarinho branco, a gente utiliza a expressão para o pessoal lá de Brasília. Lavagem de dinheiro, organizações criminosas, etc. Né? E azul, se o colarinho for azul, pode? Tem algum significado isso ou fui eu que inventei uma cor qualquer e botei na pergunta? Isso. A expressão colarinho branco significa um crime praticado por aquele delituoso, né, do alto patamar, ali com poder financeiro, poder político, poder empresarial, o que não é incomum no nosso país. Ah, são crimes que envolvem furto, roubo? Claro que não. São crimes que envolvem lavagem de dinheiro, evasão de divisas, etc, etc, etc. Tá? Sonegação fiscal. E o crime de colarinho azul? Já são crimes realmente praticados por pessoas menos favorecidas, no sentido do colarinho branco, em relação ao colarinho branco. Seja qual for a cor do colarinho, a lei de organizações criminosas é aplicada do mesmo jeito. Colarinho branco, azul, rosa, vermelho, o que for. Tá? E vejo como uma simples mudança de pergunta já foi suficiente para dividir todo mundo. 50% disse que sim, 50% disse que não, pessoal. Eu acho que votaram em cento e poucas pessoas ali. Ficou realmente repartido. Uma besteira dessa. Mesmo assim, é no concurso público. Né? Tranquilo, Stephanie? Ó, questão 20 agora. Assinale a alternativa incorreta sobre a qualificação e interrogatório de acordo com as normas do processo penal militar. Letra A. O que é a qualificação? A qualificação consiste na identificação precisa, no termo respectivo, do suposto autor da infração, sendo consignado o maior número de dados possíveis, como nome, filiação, naturalidade e nacionalidade, números de documentos, estado civil, endereço e profissão. B. O interrogatório consiste na exploração por aquele que conduz o processo ou procedimento do fato criminoso, pela promoção de perguntas que busquem esclarecer o que de verdade ocorreu, direcionadas ao suposto autor da infração penal militar. Poxa, gente, já achei duas, três corretas. Calma, é incorreta que nós queremos. Qualificação e interrogatório são indissociáveis. D. Qualificação e interrogatório sempre devem ser realizados antes do recebimento da denúncia. Marcariam qual? Todo mundo marcaria a letra D de delta? Estão achando difícil a prova? Não, né? Tranquilo. Beleza. Ó, aqui eu quero trazer alguns pontos dessa questão 20. Primeiro ponto, essa questão 20, na letra B aqui, ó, essa letra B, ela apresenta um princípio processual penal comum e um princípio processual penal militar. É o mesmo princípio. Que princípio é esse? É o princípio da verdade humanamente possível. O que isso significa? Princípio da verdade real ou princípio da verdade processual. Esse princípio ele pode ser chamado das três formas: verdade humanamente possível, verdade processual, né? Ou verdade real. E o que isso quer dizer? Aqui, ó. Esclarecer o que de verdade ocorreu. Qual a lógica de existir um processo penal militar? De trazer a fotografia daquele momento, que em tese constitui um crime militar, para as autoridades, assim como para a própria defesa. E por que princípio da verdade humanamente possível? Porque não é, tá, cabível, não, o ser humano ele não consegue atingir uma reconstituição de um fato a tal ponto como se estivesse lá. Por isso que é princípio da verdade humanamente possível. Tanto o processo penal comum, quanto o processo penal militar, e também o processo administrativo militar, que vocês estudam lá no Estatuto dos Militares de Pernambuco, buscam essa verdade real, buscam se aproximar do que de fato aconteceu. Ah, isso quer dizer que eu vou me aproximar 100%? Não. Posso me aproximar 70%, 80%, 90%. Então é isso que significa esclarecer
o que de verdade ocorreu, o princípio da verdade real, humanamente possível ou verdade processual. E observem que a alternativa da letra B aqui, ela foi bem específica. Ó. Suposto autor da infração penal militar. Se não houvesse essa expressão aqui militar, ficaria incorreto. Por quê? Porque é a qualificação interrogatório do CPPM. Então, por isso que aqui ele foi bem evidente em infração penal militar, para evitar recursos, inclusive, na questão. A letra D, que vocês responderam, né, que está incorreta aqui, que é a resposta, diz o seguinte: qualificação e interrogatório sempre devem ser realizados antes do recebimento da denúncia. Vocês devem se lembrar do iniciozinho do estudo do processo penal castrense em relação às fontes. As fontes do direito processual penal militar. Temos a fonte material e as fontes formais, que se bifurcam em imediatas e imediatas. A fonte material é o próprio Estado, através do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, que se exterioriza através da União, legislando, adotando-se o sistema bicameral, através da Câmara dos Deputados e do Senado, e publicando ali uma lei processual penal militar. Já as fontes materiais, que são essas, e ultrapassando agora para as fontes formais, mediatas e imediatas. As mediatas representam o artigo 3º do Código de Processo Penal Militar. E se vocês realizarem uma interpretação do artigo 3º do CPPM com a linha A do CPPM, junto com o artigo 400 do Código de Processo Penal Comum, que nós temos a solidificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o interrogatório do acusado deverá ser realizado, por exemplo, enquanto último ato da instrução, para garantir a efetividade do contraditório e da ampla defesa. Então, aqui também é o que justifica a letra D estar incorreta, porque diz qualificação e interrogatório sempre devem ser realizados antes do recebimento da denúncia. Tranquila, né? Essa questão daí? Beleza. Deixa eu só tirar o relógio. Interferência aqui. 21. Assinale a alternativa correta sobre a acareação de acordo com as normas do direito processual penal militar. O que significa o termo acareação? Esse termo existe no processo penal comum, no processo penal militar, no processo civil, no processo do trabalho, enfim, em todos os ramos processuais. A acareação é uma filtragem que a autoridade judiciária faz diante do que foi apresentado no mundo processual. É um cara crachá do que foi, por exemplo, dito pela vítima, que foi dito pelo criminoso, pela testemunha de acusação, pela testemunha de defesa. Então, letra A. A acareação pode ser levada a efeito tanto na fase do processo como em sede de polícia judiciária militar. O encarregado, a autoridade de polícia judiciária militar delegada, ela pode realizar acareação. B. A acareação só será admitida sempre que houver divergência em declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes entre acusados. C. A acareação só será admitida sempre que houver divergência em declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes entre testemunhas. Letra D. A acareação só será admitida sempre que houver divergência em declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes entre acusado e testemunha. Vamos ver o que vocês marcariam aí. Eu acho que foram 5 questões esse bloco também. Letra D? Vamos ver. Resta saber se existe acareação em sede de polícia judiciária militar. Já? Letra D, letra A. E aí? Rufino, botaria o que nessa? C? Deixa eu mostrar uma coisa no CPPM aqui a vocês.
Foi. Deixa eu voltar aqui. Pode ser feito. A criação pode ser levada em efeito. Poderá ser realizada. Poderá ser realizada. Observem que o artigo 12 do Código de Processo Penal Militar versa sobre as medidas preliminares ao inquérito, tá? O artigo 12. E o artigo 13 do CPPM versa sobre as atribuições do encarregado. A missão de vocês, quando vocês forem tenentes. Então, quais são as atribuições do encarregado? Tomar as medidas previstas no artigo 12. Quais são as medidas do artigo 12? São as medidas preliminares, se ainda não tiverem sido, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, ouvir as testemunhas e proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e... Exatamente. Então é possível o instituto da acareação tanto em fase processual quanto em fase de inquérito policial militar. Isso existe também, quem for fazer prova para a Polícia Civil, seja para agente, escrivão ou delegado, isso existe na Polícia Civil também, tá, pessoal? Quando alguém é preso em flagrante e é conduzido à sede da DP, a pessoa é lá presa, aí é chamada para ser ouvida, né? O delegado de polícia, ele pode indagar ali, fazer o cara crachá das informações do condutor, da prisão, da testemunha 1, da testemunha 2, isso é normal. Então, esse instituto da acareação também é utilizado em sede de inquérito policial militar e, obviamente, sede de processo penal militar. Tranquilo? Vamos só relembrar as medidas preliminares ao inquérito, que isso sempre é perguntado. Medidas preliminares ao inquérito policial militar. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o parágrafo 2º, vocês, deverá, se possível, letra A, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a situação das coisas enquanto necessário. Apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. Se eu sou preso no momento do crime militar, em flagrante, com a arma em punho, né? Que tipo de flagrante é esse? Qual a classificação desse tipo de flagrante delito? Próprio, impróprio, ação controlada, e aí? Isso, flagrante próprio, tá? Apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato. Efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no 244 e colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Cuidado, que aqui o erro foi do legislador mesmo. Poxa, gente, colher todas as provas. A gente está em fase de inquérito policial militar, como é que tem escrito prova? Se é elemento de convicção, né? Aqui foi erro do legislador. Mas, como a característica de prova de oficialato é sempre cobrar a literalidade, saibam que aqui está correto, colher todas as provas mesmo. Agora, tecnicamente está errado. Tá? Era para ter colher todos os elementos de informação. Foi erro do legislador aqui. Eu estou chamando atenção para isso, para vocês não ficarem somente, eita, onde tiver prova está errado. Calma. Tá? Calma, é bom sempre ler todas as alternativas. Tranquilo essa questão 21? Aqui, ó, a careação pode ser levada a efeito tanto na fase do processo, como em sede de polícia judiciária militar. Eu imagino que o que deve ter causado dúvida na maioria das pessoas aqui dessa letra A foi em sede da polícia judiciária militar. Né? O processo todo mundo sabe que é cabível. Beleza? Vinte e dois. Assinale a alternativa correta sobre o reconhecimento de pessoa ou coisa de acordo com as normas do Direito Processual Penal Militar, o DPPM. Letra A. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento não poderá ser convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. B. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada necessariamente.
ao lado de outras, que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la, quem houver de fazer o reconhecimento. C. Apenas na fase de polícia judiciária militar, caso haja razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela. Aqui tem a brincadeira da língua portuguesa, né? Aí tem que fazer a quem está se referindo os pronomes aí. Caso várias sejam as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou coisa, cada uma o fará em separado, admitindo-se, contudo, a comunicação entre elas. Dá um tempinho para vocês pensarem aí. Tentem usar o conhecimento que vocês possuem também de CPP. Tá? Do CPP. Eita, se eu não souber nada do CPP também, mas continue tentando. Tá? Vamos lá. E aí, Ela? Algum palpite? B? E aí, Vinícius? B? Eu mandei no grupo, disse as provas também. E aí, Clary? B? Andrei, né? Andrei? B? Vamos lá. Se alguém aqui tivesse levado 117 milhões, faria CFO ainda ou deixaria para lá? Negativo. 117 milhões, pô. Porque a gente tá falando nem do prêmio total, né? O prêmio total foram 570, né? Milhões. Mas aí o pessoal que ganhou, cada um levou 170. Hoje eu comprava a própria OCP, né? Ó, reconhecimento de pessoa e de coisa. O reconhecimento de pessoa e de coisa começa a ser previsto a partir do artigo 368 do Código de Processo Penal Militar, que diz o seguinte: quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Então, quando houver, significa que esse reconhecimento nem sempre será obrigatório. Como assim? Vocês devem lembrar, lá das aulas de processo penal comum, que existe algo chamado exame do corpo de delito, que se divide em exame de corpo de delito direto e exame de corpo de delito indireto. O exame do corpo de delito ele é obrigatório? É, quando os crimes deixam vestígios. Que são os crimes o quê? Não transeuntes. São os crimes que deixam vestígios. Então você poderá ter, exemplificando, uma filmagem e tal, então apenas um acusado. Não necessariamente é necessário o reconhecimento, mas quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Letra A. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. O primeiro passo, então, é convidar a possível vítima para que ela aponte quem supostamente cometeu o crime. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la, quem houver de fazer o reconhecimento. Os tribunais superiores, apesar de ter escrito se possível, hoje, os tribunais superiores já compreendem que é necessário obedecer a um critério de razoabilidade, tá? Se foi, por exemplo, quem precisa ser reconhecido é um cara branco, por exemplo, um cara branco e alto, aí vai pegar pessoas morenas, asiáticas, indígenas para botar ao lado dele, não tem sentido. Tem que botar pessoas que tenham características semelhantes, tá? Apesar de ter escrito se possível aí. Depois disso, qual o próximo passo?